Sistema de saúde, como funciona na Alemanha? Preciso ter um médico de família? Qual é o número de emergência? O que fazer? O que dizer? Posso escolher um plano de saúde, público ou privado? É obrigatório o seguro de saúde na Alemanha? Posso ir no pronto-socorro com uma dor de garganta? O que significa todos esses nomes e termos de saúde? Krankenkasse, Krankenversicherung, Familienversicherung. O seguro de saúde é obrigatório na Alemanha. Se você veio para a Alemanha para residir aqui, saiba que na Alemanha o seguro de saúde Krankenversicherung é obrigatório, Pflicht, a partir do dia que você se registrou como residente, fez o seu Anmeldung. Se você está deixando para se registrar do seguro de saúde mais para frente, para economizar, saiba que terá que pagar retroativo a partir do dia que você chegou aqui. Notrufnummer 112 é o serviço de emergência e bombeiros. O que fazer? Fique calmo, proteja o local, peça ajuda, forneça os primeiros socorros se possível. E o que dizer? Onde aconteceu, o que aconteceu, quantas pessoas, que tipo de emergência e aguarde as perguntas. É importante você saber também o número da polícia, 110, e o número de atendimento médico de plantões em situações de urgência, mas sem risco de vida, que é o 116, 117. Krankenwagen é o serviço de ambulância, que você pode ligar em caso de urgência ou emergência. Eles te encaminharão ao pronto-socorro. Fique tranquilo, a conta virá só depois para você pagar. Geralmente custa 10 euros. Notfallaufnahme é o pronto-socorro. Ele é reservado para urgências e emergências. No caso de febres e dores comuns, como uma dor de garganta, procure o seu médico de família, no horário reservado para dores, febres, que é o Akutsprechstunde. Eles também não te darão um atestado médico, você será medicado e orientado a procurar o seu Hausarzt no próximo dia, e esse emitirá um atestado. Ärztliche Bereitschaftspraxis ou da Bereitschaftsdienst. Esse sim, você pode ir numa situação de urgência, mas sem risco de vida, como uma febre ou uma dor. Esse é o médico de plantão, geralmente toda a cidade tem, na maioria dos hospitais ou pequenos pronto-socorro. Você pode ir na falta do seu médico, da família ou do seu pediatra nos finais de semana, nos feriados, à noite ou fora do horário da Akutsprechstunde. Também quando você não tem um Hausarzt ou não tem um Kinderarzt, você chegou na Alemanha e ainda não conseguiu um termin, não conseguiu um médico e não pode mais esperar, você está com um problema agudo, é para caso de urgência, mas não emergência, não é para risco de vida. Você pode ir sem marcar um termin ou pode ligar para o 116, 117. Termin é um horário, agendamento. É um termo usado tanto na área da saúde como em outras áreas. Akutsprechstunde é o horário reservado pelos médicos e ou consultórios para atender urgências como dor, febre, diarreia. Não é necessário termin em caso de urgência, no seu Hausarzt ou no seu Kinderarzt. Überweisung é o encaminhamento para outras especialidades, como um ortopedista, um pneumologista.
Hausarzt é o médico da família. Todo cidadão que chega na Alemanha deve marcar um termino com o Hausarzt, mesmo que você não tenha nenhuma queixa. É ele que vai cuidar da sua saúde, fazer o check-up, controlar as vacinas, emitir os atestados, fazer encaminhamentos, acompanhar o histórico familiar. É seu direito mudar de Hausarzt caso seja necessário. Caso você não tenha o Hausarzt e tiver uma febre ou dor, não adianta correr no pronto-socorro. Eles te darão uma dipirona ou algo similar e irão falar: procure amanhã seu Hausarzt. E claro, você não conseguirá um médico do dia para a noite e ficará maldizendo o sistema de saúde alemão. O pronto-socorro também não te dará um atestado. Você terá que levar o relatório do pronto-socorro, o qual você receberá para o seu Hausarzt, e esse fará o atestado. São pouquíssimos pronto-socorros que emitem atestado. Então, se você ainda não tem o seu médico da família, marque um termino. Kinderarzt, pediatra. Assim como o Hausarzt, toda criança tem que ter o seu pediatra. Ele que terá todo o histórico de saúde da criança, fará os acompanhamentos e as vacinas necessárias. As vacinas são cobertas pelo plano de saúde. Frauenarzt é o ginecologista. Todas as mulheres precisam ter o seu ginecologista. Não é necessário encaminhamento. Zahnarzt é o dentista. Todos precisam ter o seu dentista da família e procurá-lo a cada 6 meses. Uma vez por ano você precisa fazer um check-up e uma vez por ano deve fazer uma limpeza. O plano de saúde cobre cerca de 40 euros por ano para a limpeza, que custa cerca de 100 euros. Se você faz seu check-up regularmente, quando você tiver algo grave, o plano de saúde vai cobrir. Se você acabou de chegar na Alemanha, já tem algo grave para tratar, o plano de saúde vai pedir uma carência de 1 ano. Obturações convencionais são cobertas pelo plano de saúde. Já as obturações de resina branca, você precisa pagar a diferença. Betrag são taxas extras simbólicas. Tudo que você tiver que comprar ou usar, como cadeira de rodas, ambulância, medicamento, prótese, você vai pagar uma taxa simbólica que varia de 5 a 10 euros. Você só poderá pedir isenção dessas taxas, Befreiung, após 1 ano de uma doença crônica. Krankenversicherungskarte, Gesundheitskarte, Krankenkarte é o cartão do seguro de saúde. Ande sempre com seu cartão e oriente seus familiares a fazerem o mesmo. Em caso de urgência, se você não estiver com seu cartão, você pode chamar a ambulância e dar entrada na urgência. Depois eles verificarão os dados. Você não deixará de ser atendido. Mas, para evitar contratempos, mantenha seu cartão sempre com você. Krankenkasse é a empresa seguradora de saúde com a qual você acordará seu seguro saúde. Na Alemanha, há empresas de seguro saúde público, Gesetzliche Krankenkasse, como a OK, DK e KK, e seguros de saúde privado, que são as Private Krankenkasse. Krankenversicherung é o seguro de saúde. Na Alemanha, ele é obrigatório para todos os residentes. Existe o seguro de saúde público, que é obrigatório para todos que trabalham, estão empregados ou têm ajuda social, e o seguro de saúde privado, que é voluntário para aqueles que trabalham e têm salário anual superior a 66.600 euros, valores de 2023, ou estudantes estrangeiros que não têm remuneração, não têm um contrato empregatício na Alemanha, ou autônomos. Como funciona o Krankenversicherung? O
seguro de saúde público, ele funciona em forma de solidariedade. Todos pagam a mesma porcentagem sobre os seus rendimentos, que hoje varia mais ou menos cerca de 7,5%, independente do número de filhos, cônjuge que estão desempregados ou incapacitados. Desempregados ou beneficiários de ajuda social, juntamente com seus dependentes, também têm o seguro de saúde garantido e pago pelo Estado. Ele também é igualitário, todos têm os mesmos direitos e todos serão atendidos igualmente. Já o seguro de saúde privado, você paga de acordo com a opção que você escolheu e tem a cobertura que está no seu contrato. O valor não está vinculado ao seu rendimento, e sim ao que você optou. No seguro de saúde público, se você tem um contrato de trabalho, leve-o até uma seguradora e se inscreva. Você pagará cerca de 7,5% sobre o seu salário e a sua empresa pagará os outros 7,5%. Você está assegurado junto com os seus dependentes, caso eles ainda não trabalhem. Se você é aposentado aqui na Alemanha, você também pagará cerca de 7,5% e o Deutsche Rentenversicherung pagará 7,5%. Se você é aposentado no Brasil, você pagará cerca de 15%. Autônomos também pagam cerca de 15% sobre seus rendimentos ou podem optar por um seguro de saúde privado. Se você está desempregado e se registrou na agência de trabalho como desempregado e no Job Center, você terá o seguro de saúde pago durante o tempo que você estiver desempregado e também os seus dependentes. Se você está incapacitado e se registrou no Sozialhilfe, não pode trabalhar ou pode trabalhar apenas 3 horas diárias, também terá o seu seguro de saúde garantido, juntamente com seus dependentes. Já no seguro de saúde privado, cada plano de saúde tem suas regras e coberturas diferentes, por isso se informe bem antes de assinar o contrato. Geralmente incluem quarto privativo, atendimento mais rápido nas consultas, cobertura total de dentista, medicina alternativa. Tudo isso precisa ser bem acordado e especificado com antecedência. Muitas pessoas preferem pagar um plano de saúde privado, pois fica mais barato quando o salário é muito alto. Pense em todos os fatores antes de mudar de plano público para o privado, porque talvez mais tarde, na sua aposentadoria, não seja mais possível voltar para o plano de saúde público. Estudantes estrangeiros temporários também devem fazer um plano privado durante a permanência na Alemanha. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho da lei do Bundesgesundheitsministerium sobre a mudança do seguro de saúde público para o privado. Quer dizer, os membros voluntários do seguro de saúde público podem mudar para o privado a qualquer momento. Quer dizer, aqueles que ganham acima daquele tanto que eu acabei de falar, que o seu salário aumentou, estou ganhando muito bem. Então, eu posso mudar para o seguro de saúde privado. Mas atenção! Qualquer alteração do seguro de saúde privado para o público, de volta, está excluída. Embora seja possível mudar para um seguro de saúde privado a qualquer momento, não é possível regressar ao seguro de saúde público numa data posterior. E isso é relevante na velhice. Então, muita atenção nisso aqui, porque, por exemplo, se você passou a ganhar muito bem, você pode ir para o seguro de saúde privado. Pode ser que esse seguro fique mais barato momentaneamente para você. Mas na sua velhice, na sua aposentadoria, seu salário vai diminuir. E você não vai poder voltar para o seguro de saúde público. Então, muita atenção caso você queira mudar para o seguro de saúde privado. Pense muito bem.
sou europeu e preciso de um seguro de saúde? Atenção, cidadãos de nacionalidade europeia têm o direito de morar e trabalhar na Alemanha, não precisam de visto, não precisam de permissão de residência, mas se caso ainda não tenham encontrado trabalho e nem se enquadram nos benefícios sociais, precisam de um plano de saúde. Cônjuges sem nacionalidade europeia de cidadão europeu não alemão não podem ficar por mais de 3 meses se esse não tiver trabalho, pois dependem da renda do cidadão europeu para solicitarem o visto de reunião familiar. Família Versicherung é o seguro-saúde dos seus dependentes. Quando seus dependentes estão desempregados, são menores, incapacitados, todos têm direito de serem incluídos no seu plano de saúde. Atenção! Se você tem trabalho, aposentadoria, auxílio social e o seu cônjuge e ou filhos ainda não, mesmo que eles estejam em processo de autorização de residência, não se esqueça de, ao registrar-se no seu plano de saúde, fazer o registro deles como seus dependentes. Eles irão precisar para autorização de residência na Alemanha, caso você seja cidadão europeu e um deles não seja. Se o seu cônjuge ainda não tem permissão de residência, mesmo que com proposta de emprego, ele será seu dependente até ter a permissão de residência e a permissão de trabalho. Ele precisará do Família Versicherung para o Departamento de Imigração. Se o seu cônjuge inicia o trabalho, ambos terão seu Krankenversicherung separado. O próprio empregador comunica a Krankenkasse. Se um dos dois ficar desempregado, se torna dependente do outro que está trabalhando. Você deve comunicar a Krankenkasse. Os filhos serão dependentes de apenas um dos dois, caso ambos trabalhem. Reisekrankenversicherung é o seguro de saúde viagem. Não é aceitável como plano de saúde obrigatório na Alemanha. Você precisa de um seguro saúde viagem para entrar na Alemanha como turista, até 90 dias. Mas a partir do momento que você se registrou, fez o seu Anmeldo, você veio para morar aqui, então você precisa de um plano de saúde. Pflegeversicherung é o seguro de cuidados. Quando você se registra no plano de saúde público, automaticamente você também estará no plano de cuidados. E um dia, caso você necessite de cuidados em casa, como banho, curativo, é esse plano que te prestará os cuidados de enfermagem. Nós temos como exemplo, o Pflegedienst, o AVO, profissionais de enfermagem que fazem os cuidados em casa quando necessários. Zusatzversicherung não é obrigatório. Ele é um complemento de seguro, um adicional. Você pode pagar uma taxa extra para ampliar cobertura. Por exemplo, uma prótese dentária na velhice, uma cobertura no exterior. É opcional. Auslandszusatzversicherung também não é obrigatório. Na Europa, por Suíça e os países nórdicos, você já está assegurado pelo seu plano de saúde público da Alemanha. Se você ou seus dependentes vão viajar para fora da Europa e querem ter a certeza que estarão totalmente assegurados no exterior, precisam de um complemento. Por exemplo, para viagens escolares, inclusive Europa, a escola pede esse complemento. Por quê? Porque no caso de mais de 15 dias de internação no exterior ou morte, o plano de saúde alemão providenciará sua transferência de volta para a Alemanha. Alguns planos de saúde cobram cerca de 5 euros por ano. Eu pago isso pelo Reisekarte Weitwelt do meu plano. E em caso de emergência no exterior, serei reembolsada ou transladada de volta à Alemanha. Então, o plano de saúde da Alemanha ele já cobre no exterior, na Europa,
no caso de emergência, mas não cobre, em caso de mais de 15 dias de internação, o translado de volta e nem em caso de morte, o translado do corpo. Então, é por isso que a escola pede esse complemento quando há viagens escolares. Por exemplo, meu filho foi para a Inglaterra com a escola pediu esse complemento. Karentzeit é a carência. 1 ano para tratamento ambulatorial, como dentista, procedimentos complexos, e Pflege, cuidados em casa, como curativo. Não há carência para emergência. No caso de uma cirurgia, se você chegou, precisou fazer uma cirurgia, o plano vai cobrir. Impfung-Ausweis é a carteira de vacina. Isso é muito importante. Na sua primeira consulta com o Hausarzt ou o pediatra, leve a sua carteira de vacina e a tradução. Você vai ser orientado sobre o calendário de vacinas e receberá uma carteira de vacina amarela. Caso não receba, peça. Alguns consultórios cobram uma taxa de 5 euros. Schwestern? Sim, irmã é o nome carinhoso pela qual as profissionais de enfermagem são chamadas até os dias de hoje. E Pfleger são chamados os homens.